Olá, minha gente, olá, minha gente. Eu sou o pastor Adriano Pereira de Oliveira e estou no momento tendo como missão no presente momento. Hoje é dia 26 de julho de 2022, uma terça-feira. São 9h43. Estou gravando esse áudio para dar uma palavra sobre a vida da missionária Anna Wallerman e meu relacionamento com ela no tempo que nós convivemos no Seminário Teológico Batista Anna Wallerman em Dourados e na associação, de modo geral, Associação das Igrejas Batistas do Sul de Mato Grosso, da qual eu fui presidente muitas vezes, fui também presidente do Conselho Administrativo do Seminário, professor e reitor do seminário entre 1974, desde a sua criação como professor, e fui reitor de 1989 a 1992. Mas o que me levou a publicar esses áudios gravados pela irmã Anna Wallerman, que estamos publicando aqui no canal Dridri Brasil, um baiano de Jequié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. O que me levou a lembrar desses áudios e estar publicando aqui parte por parte foi a minha convivência nos últimos dias com os meus ex-alunos do seminário, convivência virtual no grupo de ex-alunos do seminário. Aliás, há 2 grupos, eu estou nos 2, um dos quais estou também como administrador. Fui colocado pela nossa saudosa Enita Santiago, que já partiu para a eternidade. Mas então, convivendo com os alunos, ex-alunos do seminário, ex-professores, nesses grupos do WhatsApp, senti o amor, o carinho dos irmãos pelos professores, ex-professores, os fundadores do seminário, como a irmã Wallerman, irmã Esther Ergas, pastor Williams Balanilk, pastor Nelson Alves dos Santos, professor José Pereira Lins e outros. Então, sentindo tudo isso, eu perguntei para minha esposa Adriana, onde está aquele CD que a irmã Anna Wallerman gravou a pedido do pastor Sérgio Nogueira, quando o pastor Sérgio era reitor no seminário e estava cursando o seu mestrado. Onde está aquele CD? A Adriana falou, está aí. Eu falei, será que você poderia transformar aquele CD em pequenos áudios para nós trabalharmos com ele? E a Adriana, silenciosamente, sem me falar nada, me chega já com tudo feito. O CD, as 11 faixas do CD que a irmã Anna Wallerman gravou para o pastor Sérgio Nogueira e que o pastor Sérgio Nogueira liberou cópia depois de construir a sua dissertação de mestrado. Então nós ficamos com uma cópia, temos uma cópia aqui que nos foi enviada pela irmã Esther Ergas naquele tempo, e nós estamos publicamos já até a 5ª parte, e este áudio nós estamos publicando com o título Anna Wallerman, depois da 5ª parte. Então, naquele tempo, quando a irmã Esther Ergas nos mandou a cópia do CD, depois de liberado
pelo pastor Sérgio Nogueira, ela também me fez um pedido para eu escrever alguma coisa sobre a irmã Ana Wallerman, falando da minha convivência com ela, falando alguma coisa do coração, ela disse. Fala alguma coisa do coração, porque há muita coisa escrita em livros, pesquisa, mas eu gostaria que o irmão escrevesse alguma coisa do coração, do coração, do coração. Então, naquele tempo, ela pediu isso. E eu escrevi, então, um artigo que foi publicado no Jornal Batista, foi publicado no meu primeiro blog daquele tempo, não existia ainda os blogs do Google. Eu tinha o blog naquele trípode, pastordri.tripode.com.igreja, se referindo à igreja aqui, a Igreja Batista de Flórida Paulista, onde eu era pastor naquele tempo. Eu fui pastor lá entre 2000 e 2010. Então, atendendo o pedido da irmã Esther Ergas, eu escrevi este artigo Cumprindo uma Missão, que, como eu disse, foi publicado no Jornal Batista naquela ocasião, e foi publicado aqui também, eu publiquei aqui neste meu primeiro blog, pastordri.tripode.com, e foi o primeiro aplicativo a dar essa oportunidade aos internautas de criar blog. Foi o Trípode, hoje ninguém usa mais, mas eu tenho aqui. Então eu vou ler o que eu escrevi a pedido da irmã Esther Ergas. Muito bem. Cumprindo uma missão. A missionária Esther Ergas me deu uma missão: escrever alguma coisa do coração sobre minha convivência com a missionária Ana Wallerman, ou Wallerman, porque alemã é V, é Wallerman. Tia Esther, como é conhecida entre os alunos do seminário, disse que muita coisa já foi escrita sobre Dona Ana, mas ela queria que eu escrevesse algo que partisse do coração e não de pesquisas em livros. É isto que vou procurar fazer neste modesto artigo. Primeiramente, quero salientar que Esther Ergas é a pessoa que mais conviveu com Ana Wallerman, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Foi sua companheira inseparável. A primeira vez que ouvi falar de Ana Wallerman, surgiu em minha mente um pensamento, uma comparação. Ana Wallerman é para o Mato Grosso. Naquele tempo ainda não tinha sido criado o Mato Grosso do Sul. Ana Wallerman, repetindo, Ana Wallerman é para o Mato Grosso o que Roseli Appleby foi para Minas Gerais. Ou seja, uma avivalista, uma mulher de oração. E agora eu digo, muito mais do que isso. Eu não conheço a vida toda de Roseli Appleby, mas eu me refiro a essa comparação por causa do avivamento. Roseli foi a mentora do avivamento em Minas Gerais. A primeira a falar da necessidade de avivamento espiritual, busca do poder do Espírito Santo. Então ela foi uma mulher de oração, como a irmã Ana. Continuando a leitura. Foi isso que constatei a partir de 1973, quando assumi o pastorado da Igreja Evangélica Batista de Ponta Porã. Eu tinha lido muito sobre avivamento espiritual, pois fui discípulo de Ernesto Nini. Percebi que o que estava acontecendo no sul do Mato Grosso, região de Dourados, era um verdadeiro avivamento espiritual. Pessoas se convertendo em grande quantidade. Grandiosos encontros de jovens para louvor e oração. Muitos jovens sendo vocacionados para o ministério. Muita alegria, muito fervor espiritual,
muito amor entre os irmãos. Era o ambiente que eu desejava para começar o meu ministério. Glória a Deus, aleluia. E é o que eu desejo ainda até hoje. Logo tomei conhecimento de que tudo tinha começado quando alguns obreiros daquela região, liderados pela missionária, sentiram o desejo de clamar fervorosamente ao Senhor. Entre eles estavam a missionária Esther Ergas, o pastor Washington Antenor de Souza, da PIB de Dourados, o evangelista Nelson Alves dos Santos e o diácono José Pereira Lins. Mais tarde, chegou também o pastor Williams Balaniuk para reforçar o grupo. E eu quero dizer aqui agora, não está escrito naquele artigo, mas o pastor William Balaniuk teve um papel tremendo, extraordinário. Foi o líder ao lado de Dona Ana, o homem administrador, liderou a construção praticamente de tudo o que está aí. Eu, na minha fase de reitoria, construí só a capela e a biblioteca, mas tudo mais já estava construído na administração do pastor Williams Balaniuk, que depois foi sucedido pelo professor Ivan Araújo Brandão. Continuando aqui a leitura. Foi em consequência desse avivamento que surgiu um instituto de férias, que em 1974 se transformou em Instituto Teológico Batista Anna Vollerman, e que hoje é uma faculdade teológica credenciada pelo MEC. Assim era quando eu escrevi esse artigo. Durante o tempo em que estive em Ponta Porã, 1973 a 1987, servindo ao seminário como professor e como membro do conselho administrativo, ocupando algumas vezes a presidência. No início, os professores não recebiam salários, eram voluntários, mas não tinham salário maior do que o privilégio de conviver com aquele ser humano maravilhoso que era a querida missionária Anna Vollerman, e ouvir suas palavras de gratidão. Eu ficava emocionado quando ela dizia para mim: como eu louvo a Deus pela vida do irmão. Como eu louvo a Deus pela vida do irmão. Obrigado, irmã. Até hoje isso me conforta muito. Como eu louvo a Deus pela vida do irmão. Como eu louvo a Deus pela vida do irmão. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Continuando a leitura. Por sugestão dela, enquanto eu estava em Ponta Porã, fui convidado 2 vezes para assumir a direção do seminário. A primeira, quando o pastor Williams Balaniuk deixou a direção. A segunda, quando o professor Ivan Araújo Brandão saiu. Mas entendi que não era o momento de assumir. Só um detalhe. A segunda vez eu já não estava mais em Ponta Porã. Eu tinha acabado de chegar para assumir o pastorado da Igreja Batista do bairro do Limão e veio o convite. Foi quando o pastor Ivan saiu. Eu não aceitei, então eles colocaram Humberto Viegas Fernandes, que parece que só durou 1 ano. E em seguida veio o convite. E aí vem... eu não aceitei naquela ocasião. Isso no começo, logo em 1987, quando eu tinha chegado em São Paulo, recebi o segundo convite, então, quando o professor Ivan deixou. Porque o primeiro eu tinha recebido quando o pastor Williams deixou. Eu não aceitei, o professor Ivan foi convidado e aceitou. Eu estava em Ponta Porã. O segundo convite foi quando saiu o professor Ivan Araújo Brandão,
Eu já estava no bairro do Limão, em São Paulo, recém-chegado. Isso, logo eu creio, final de 1987 ou começo de 88. Mais tarde, em 1989, quando eu estava pastoreando a Igreja Batista do bairro do Limão, em São Paulo, e ela já estava aposentada nos Estados Unidos, veio o terceiro convite. Aí fui exortado pelo meu irmão, Abel Pereira de Oliveira, a aceitá-lo. Ele disse, meu irmão Abel, que é meu irmão mais velho, e foi o que me levou para a igreja, em 1963. Foi Abel que me levou para a igreja. O que o Abel me disse? Rapaz, quando Deus fala pela terceira vez, o negócio não é brincadeira. É a terceira vez que você está sendo convidado para ser o reitor do seminário, você não pode rejeitar o convite. Rapaz, quando Deus fala pela terceira vez, o negócio não é brincadeira. Continuando a leitura. Deixei a Igreja Batista do bairro do Limão e o curso de pedagogia na USP e fui assumir a reitoria do seminário num período de crise, quando a torneira estava fechada e os dólares não estavam vindo dos Estados Unidos. Mas graças a Deus, a confiança foi restabelecida. A torneira se abriu e, num período de 3 anos, construímos a capela e a biblioteca. Concluindo, Dona Ana ajudou financeiramente muita gente. Eu fui ajudado por ela a participar da campanha evangelística promovida pela nossa Junta de Missões Mundiais em Portugal e na Espanha em 1984. A ajuda dela foi fundamental para a minha participação. Louvado seja Deus por tudo. Pastor Adriano Pereira de Oliveira, Igreja Batista de Flórida Paulista, São Paulo. Quando eu escrevi este artigo, eu estava lá no pastorado da Igreja Batista em Flórida Paulista. Foi antes de 2010. E assim, louvo a Deus por tudo isso que está acontecendo e agradeço a minha esposa Adriana Rodrigues de Oliveira, que é conhecida nas redes sociais como Adriana Cacolespo, porque ela adotou o meu nome simbólico, que é Adriano Cacolespo, que é Adriano Campos Coelho Luz Elias Sampaio Pereira e Oliveira. Cacolespo é o resumo dessas assinaturas que são dos meus antepassados. Eu poderia ser Adriano Coelho Sampaio, Adriano Elias Sampaio, Adriano Inácio Pereira, Adriano José da Luz, Adriano José de Oliveira e Adriano Pereira de Oliveira, que sou eu mesmo. E nas redes sociais também, além do Adriano Cacolespo e do Adriano Pereira de Oliveira, eu sou também Adriano Bacapamato. O que quer dizer isso? Bacapamato quer dizer baiano, capixaba, paulista, mato-grossense. Porque eu considero um Mato Grosso só, do sul e do norte. Mato-grossense. Então, sou Adriano Bacapamato. E tem blogs também com esse nome, Adriano Bacapamato e muita coisa publicada. Então, quem quiser pesquisar e saber mais, procure dos meus blogs, Pastor Dri Brasil, Bacapamato, Cacolespo, e esses mais novos agora que eu tenho aí, estou publicando também, além de publicar estas mensagens no meu canal Dri Brasil, um baiano de Jiquié e uma paulista de piedade com Jesus de Nazaré divulgando a verdade, estou publicando também um novo blog que eu criei mais recentemente,
dridribahia.blogspot.com. Tem o Dridri Planeta Terra também, onde eu publico o presente diário da Rádio Transmundial. Quem perdeu, só procurar lá no blog Dridri Planeta Terra. Dridri Planeta Terra.blogspot.com. Tem lá o presente diário. E tem Dridri Notícias, Dridri Notícias, né? .blogspot.com. E aí por diante. Outros, Dridri Cidades, onde eu publico informações sobre as cidades. E assim vai, por aí afora, além do Bacapa Mato, blogspot.com, além do Cacolespo também, .blogspot.com, Pastor Dri, blogspot.com, tem muita coisa por aí. É só pesquisar, só pesquisar. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a vocês todos que estão prestigiando aí essas mensagens no canal Dridri Brasil no YouTube ou no blog dridribahia.blogspot.com. Queremos agradecer ao pastor Sérgio Nogueira, porque devemos ao pastor Sérgio Nogueira esses áudios, porque foi ele que solicitou os áudios à irmã, que gravou em CD, não, em fita cassete, gravou em fita cassete. Depois foi transformado em CD quando foi liberado. E agora nossa querida Adriana Rodrigues de Oliveira, Adriana Cacolespo, minha esposa, minha companheira e parceira nas redes sociais, no ministério aqui nas redes sociais, ela transformou isso em pequenos áudios. Cada faixa do CD em áudio para poder publicar as mensagens, as gravações da irmã Ana Wallerman. Muito bem, depois essa aqui é Ana Wallerman, depois da quinta parte. Em seguida vamos publicar Ana Wallerman, sexta parte. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.